Era uma noite fria de Sexta-feira Santa. Na casa onde eu moro, na zona rural, o silêncio que dominava o lugar sempre parecia mais pesado nessa data. A gente sabia que era só mais uma data comum, mas, ainda assim, o clima parecia diferente, mais denso, como se o próprio ar carregasse algo. Eu já estava acostumada com o silêncio, mas naquela noite, parecia que ele estava mais espesso, quase palpável. Pode ser que fosse apenas impressão minha, mas o silêncio estava me dando calafrios. Eu estava deitada na cama, tentando dormir, mas não conseguia. Não sabia se era a sensação estranha no ar ou se o sono simplesmente não vinha. A luz da lua entrava pela janela. Como sempre, a casa ficava quieta. O som do vento balançando as árvores lá fora era a única coisa que eu podia ouvir. Mas, de repente, algo quebrou aquele silêncio. Algo que me fez congelar. Acordei no meio da madrugada, completamente alerta, sem entender o que tinha me tirado do sono. A princípio, achei que fosse o som da casa rangendo, como sempre acontece quando o vento bate forte nas telhas. Mas, então, ouvi algo que me deixou em pânico. Uma voz suave, clara, chamando meu nome. Ana, Ana. Fiquei ali, imóvel, tentando entender se aquilo era real ou se minha mente estava me pregando uma peça. Não havia ninguém ali. Era impossível, eu sabia disso. O som vinha de fora da casa. A princípio, pensei que fosse algum vizinho ou alguém conhecido. Às vezes, o pessoal da rua até brinca de madrugada, mas aquilo não parecia normal. A voz foi ficando mais próxima, mais urgente. Ana, Ana, venha cá. O jeito que ela chamou meu nome parecia tão familiar. Era como se eu estivesse sendo convocada de uma forma íntima, como se fosse algo normal. Porém, ao mesmo tempo, algo naquelas palavras me fez tremer de medo. Levantei da cama e fui até a janela, que ficava ao lado da cabeceira. Era sempre ali que eu olhava para ver o que estava acontecendo quando algo estranho acontecia. Mas, dessa vez, hesitei. O medo me paralisava. Uma sensação ruim me dominou. Algo lá dentro dizia que eu não deveria abrir a janela, que não deveria responder. Eu estava confusa, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim queria saber quem estava me chamando, queria entender o que estava acontecendo. A voz continuava, mas parecia vir de mais longe agora, quase como se estivesse indo embora, mas ainda me chamando. Ana, Ana, por que você não vem? Estou esperando. Meu coração disparou. Não havia ninguém ali. Não tinha como ter. Eu sabia que não era um vizinho, nem ninguém da rua. Nenhum de nós na região faria isso no meio da madrugada, muito menos em um dia como aquele. Tentei me convencer de que poderia ser uma ilusão, uma brincadeira de alguém, mas a sensação de que aquilo não era normal crescia, e logo veio outra coisa. O frio. Um frio intenso tomou conta do meu corpo. Não era o frio da noite, aquele que geralmente vinha por causa da brisa. Era um frio diferente, como se algo tivesse tomado o controle do meu ser. A garganta se fechou, os olhos ficaram pesados e eu não sabia se o medo era tanto que estava começando a alucinar ou se realmente havia algo ali, algo que eu não podia ver. A voz chamou novamente, agora com uma força quase imperceptível. Ana, eu sei que você me ouve, não tenha medo, mas eu tinha medo e muito. Algo me dizia para não responder, para não sair dali, mas, ainda assim, a vontade de saber o que era estava me consumindo. Olhei para a janela e percebi que o vento tinha parado. O silêncio agora era absoluto, mas a voz ainda ecoava na minha cabeça. Não sei como explicar, mas parecia que mesmo sem som, ela estava lá, me chamando como se estivesse em algum lugar onde eu não podia alcançar. O instinto dizia para eu me afastar da janela, mas não consegui me mover. Não sabia se deveria gritar ou se deveria esperar que o que quer que fosse saísse dali, mas a única coisa que consegui fazer foi ficar parada, com o coração quase saindo pela boca, ouvindo aquela voz que me chamava cada vez mais perto. E então, sem eu perceber, algo aconteceu. O silêncio voltou a dominar a casa, o vento não soprava mais, e tudo estava completamente parado. O único som eram os batimentos acelerados do meu coração, tentando se fazer ouvir em meio à tensão. Parecia o único som nessas horas. Eu não sabia o que fazer. Tentei convencer a mim mesma de que aquilo era apenas um sonho, uma alucinação causada pela madrugada fria e pela escuridão. Mas, por mais que tentasse, não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado, algo muito errado. A voz, que antes parecia tão próxima, agora estava mais distante, mas ainda presente. E foi então que, quando pensei que tudo já tinha passado,
ouvi algo que me fez quase cair para trás, uma batida suave na janela. Não era um barulho de vento ou de árvore batendo nas paredes. Era uma batida firme, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção, bater a porta, mas de uma forma ainda mais estranha, como se a janela fosse uma porta. Eu gelei na hora. O medo tomou conta de mim e não consegui me mover por um bom tempo. Estava com os olhos fixos na janela, esperando que algo mais acontecesse, que a voz voltasse ou que alguma explicação surgisse para o que estava acontecendo. O que eu sentia não era mais só medo. Era pavor, um pavor de algo que eu não conseguia entender. A batida na janela continuou, agora mais forte. Eu quase gritei, mas algo dentro de mim, aquele instinto de sobrevivência, me fez calar. Eu não sabia se devia abrir a janela, responder ou simplesmente me esconder. Mas, antes que eu pudesse decidir o que fazer, a voz voltou. Mas, dessa vez, não estava chamando meu nome. Não era mais aquela voz suave e acolhedora. Não era mais familiar. A voz parecia vir de dentro de mim, de um lugar profundo e escuro. Ela falou com uma clareza e frieza que me fizeram estremecer por inteiro. Não adianta fugir. Eu sei onde você está. Meu corpo estremeceu, e um calor estranho subiu pela minha espinha. Eu não conseguia mais pensar com clareza. Tentei me afastar da janela, mas meu corpo estava paralisado, como se uma força invisível me prendesse ali, me impedindo de me mover. Olhei para o lado, tentando procurar algo que me fizesse entender o que estava acontecendo. E foi aí que vi. No canto escuro do meu quarto, havia algo que não estava ali antes. Era uma sombra, mas uma sombra que parecia ter forma. Eu não conseguia distinguir o que era, mas sabia que não era normal. Ela se movia lentamente, como se estivesse observando cada movimento meu. Olhei fixamente para aquela sombra, tentando entender se meus olhos estavam me enganando. Mas não, ela estava ali e eu podia sentir sua presença. O medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Era como se a sombra estivesse se aproximando devagar, como se estivesse tentando me engolir, me fazer desaparecer naquele breu. De repente, a sombra deu um passo em direção à minha cama. Senti o ar gelado se formando ao redor dela. Uma sensação de mal-estar tomou conta do meu estômago. A visão dela se intensificou e uma dor aguda surgiu na minha cabeça, como se uma pressão imensa tivesse se formado ali. Eu queria gritar, correr, mas não conseguia me mover. Eu estava completamente paralisada, como se tivesse sido tomada por algum tipo de feitiço. E então, a voz voltou. Mas não foi mais aquela que me chamava pelo nome. Foi uma risada baixa, quase um sussurro vindo de dentro daquela sombra. Ela parecia se divertir com meu medo. Você deveria ter me ouvido, Ana. Agora é tarde demais. A sombra se aproximou ainda mais e eu pude sentir um frio intenso ao redor dela, como se estivesse congelando a própria atmosfera. A sensação de sufocamento era tão forte que eu mal conseguia respirar. Parecia que o ar estava se tornando mais denso a cada segundo, como se eu estivesse sendo comprimida dentro de uma caixa escura e apertada. Foi então que percebi que a janela ainda estava aberta e que a voz não estava mais do lado de fora. Ela estava bem ali, na minha cabeça, na minha sala, me cercando. Eu finalmente consegui me mover, mas o medo era tão grande que eu mal conseguia raciocinar. Eu pulei da cama e corri para o corredor sem olhar para trás, sem pensar em mais nada além de escapar daquela sensação aterrorizante. Quando saí do quarto, tudo ficou em silêncio novamente. Não havia mais batidas, não havia mais risadas e a sombra sumira. A sensação de que algo maligno ainda me seguia, no entanto, permaneceu. Corri até a sala, onde as luzes estavam acesas, mas, apesar disso, algo ainda não parecia certo. O ar estava pesado e frio, as paredes pareciam me observar e a casa estava cheia de ecos de algo invisível. Olhei para trás, em direção ao meu quarto, e ouvi. O que antes parecia ser um reflexo agora estava mais claro. A sombra, aquela mesma sombra que me havia perseguido, estava no fundo do corredor. Estava mais nítida, mais definida, e me encarava com uma presença que definitivamente não era humana. Naquele momento, não pensei em nada. Apenas corri para fora de casa, sem olhar para trás. Eu sabia que precisava sair dali, que aquilo não era um simples susto. Algo estava errado, muito errado. Algo tinha me seguido. Algo estava dentro da minha casa, e eu não sabia como lidar com aquilo. Hoje, olhando para trás, ainda não consigo entender o que aconteceu naquela madrugada. Não consigo entender o que me chamou ou o que era aquela sombra.
Mas o que eu sei é que até hoje, nunca mais consegui ficar em paz dentro daquela casa. Não naquela sexta-feira santa, e nem em nenhuma outra noite. A casa ficou vazia depois disso.